pessoal, tudo bem? Hoje, dia 8 de janeiro de 2018, eu estou passando aqui para informá-los quanto ao veto presidencial daquele projeto que eu havia comentado com vocês aí, referente ao parcelamento dos débitos, né, das empresas do Simples Nacional. Então era o PLC 164, na realidade seria o parcelamento PERT para as empresas devedoras, né, do Simples Nacional. O que aconteceu é que na sexta-feira, dia 8 de janeiro agora, 2018, o presidente Michel Temer vetou este parcelamento, ele vetou totalmente. O que aconteceu segundo as justificativas dele, né, para estes vetos aí, para este veto? Na realidade, ele argumentou o seguinte: a Câmara ela fez um pedido, né, de renúncia de receita em relação a este caso, criando este parcelamento aí para os débitos do Simples Nacional, só que de acordo com as normativas, né, de acordo com as leis, o que acontece é que quando o governo faz isso, uma renúncia de receita, esta renúncia tem que ser prevista em orçamento e ao mesmo tempo, em contrapartida, tem que ter uma outra receita para substituir esta renúncia. Então, assim, para vocês entenderem, quando a gente fala de renúncias de débitos, isso quer dizer que ele se transforma em despesa para o governo. Por isso que tem que ter depois a contrapartida quando ele faz isso. Só que, no caso do parcelamento do PERT anterior, isso foi feito bonitinho, foi previsto em orçamento, foi aprovado, né, foi votado, foi aprovado, ok, estava dentro lá tudo legalmente. Só que no caso deste projetinho aí, para este parcelamento do Simples Nacional não ocorreu esta mesma situação. Então eles apenas foram lá, criaram esse projeto-lei, né, a Câmara, a Câmara, mas não houve essa votação, não houve a inclusão desta renúncia então aí no orçamento e nem tão pouco votado. Então com isso o governo disse, se ele aprovasse, praticamente esse parcelamento seria julgado aí inconstitucional, né? Ele teria problema de improbidade aí administrativa, então por isso ele foi obrigado a vetar este parcelamento. Por outro lado, ele alegou que hoje, no dia 8 de janeiro de 2018 agora, eles vão se reunir na data de hoje, inclusive com o presidente do Senado, o Eunício, né, para que eles tentem achar uma solução para este problema, que agora se tornou um problema, né? Ou seja, foi dado um parcelamento para as demais empresas com esses benefícios altíssimos e para as empresas do Simples Nacional que tanto aguardavam, não ocorreu aí este parcelamento. Então, mediante a isso, eles vão conversar, vai tentar achar uma solução, né? Ver se tem como uma outra forma de votar para incluir essas despesas também aí no orçamento, sei lá como que eles fariam isso, mas vão discutir sobre o assunto. Mas no primeiro momento, então, estará suspenso este parcelamento, então ainda não aconteceu. Pode ser que venha, então, eles, né, chegaram a um consenso e realmente aí vir a publicar novas informações sobre esse assunto, sobre esse tema. Mas por enquanto, então, o que vocês precisam saber disso, né, não houve então a conclusão aí para este parcelamento, infelizmente. E outra coisa, né, então assim, o Henrique Meirelles, ele disse, né, na argumentação dele, para que esse parcelamento não ocorresse para as empresas do Simples Nacional, é que ele diz que essas empresas já têm uma tributação diferenciada, né, que elas já são beneficiadas em relação às demais empresas. Então, se dando mais uma renúncia aí, estaria de uma certa forma fazendo com que essas empresas deixassem de pagar seus tributos em dia, sempre esperando lá um outro parcelamento lá na frente. Só que com isso, de qualquer forma, pode ser que por um lado seja analisado de uma maneira mais clara, pensando assim, pode até ser que realmente isso venha a ocorrer, mas eles têm que analisar, o momento, a situação agora do país. Então o país está passando por uma recessão muito grande nesses últimos anos aí, né? Todas as empresas estão endividadas, estão para não fechar as portas, acaba atrasando seus tributos, seus impostos aí. Então, de uma certa forma, é geral. Os devedores hoje no país são, né, gerais aí, tanto as pessoas físicas, as pessoas jurídicas. Então, neste caso aí, eu acho que sim, o momento teria que dar esse incentivo, sim, este parcelamento para as empresas também do Simples Nacional poder regularizar a sua situação tributária e dar continuidade nas suas atividades. Caso isso não for feito, eu acredito que o governo vai ter aí problemas sérios com esses contribuintes, né? Nós temos aí milhares de empresas enquadradas no Simples Nacional e que muitas estão aguardando aí este
possível parcelamento também para poder regularizar a sua situação. Então vamos aguardar, eu estarei aqui acompanhando, vou mantendo vocês aí informados. Peço por gentileza, então me ajude compartilhando esse vídeo aqui, vamos informar as pessoas, né, neste país inteiro. Se inscreva no meu canal, quem não estiver aí ainda inscrito, para que vocês vão recebendo aí os novos comunicados, né, até mesmo em relação ao parcelamento PET das demais empresas. Estão saindo já aí vários comunicados, a Receita Federal já está convocando contribuintes para consolidação do parcelamento, a PGFN também, né? Inclusive já publicou lá a portaria 1207, convocando já a parte dos contribuintes para prestar esclarecimentos para a consolidação desse parcelamento. Então vamos lá, vamos acompanhando aí, mas me ajudem, né? Vamos compartilhar aí, vamos fazer com que esse meu canal aqui se transforme num canal informativo. Assim eu posso ajudar mais pessoas aí no Brasil afora, tá bom? Grande abraço para vocês aí, tenham todos um bom dia e vamos lá, vamos trabalhar, né? O dia hoje promete. Obrigada e fiquem com Deus.